Mi nombre es Padre Miguel Hernández, sacerdote originário de Querétaro, México. Tinha já 20 anos de ministério pastoral quando recebi um lamado que nunca imaginé. Uma invitação de Caritas Internacional para acompanhar como capelã a comunidades cristianas em Nepal, um país montanhoso e lejano, golpeado por crises políticas e brotes de violência social que apenas compreendia. Acepté com temor, pero também com a certeza de que a fé devia levar-se hasta los rincones donde parecia extinguir-se. La primeira vez que pisé Katmandu, el aire me surpreendió. Era espeso, cargado de polvo e humo, mesclado com el aroma de incienso e espécias. El tráfico era um caos de motocicletas, caminhões e peatones que se abriam paso entre bocinas e gritos. E eu, acostumbrado a las plazas tranquilas de mi México natal, me sentia pequeno em meio de aquela maré humana. Sin embargo, algo em mi corazón me decía que ali estava el designio de Dios. La misión a la que fui asignado estava em um barril pobre a las afueras de la capital. Las casas eran de ladrillo sin pintar, muchas com techos de lâmina oxidada. Los niños corriam descalzos entre charcos e escombros. En los muros se leiam pintas de protesta contra el gobierno. El país atravessava tensões políticas profundas, reclamos de justiça, corrupção, desigualdade y, sobretudo, uma repressão cada vez mais visível contra os mais pobres. E eu legava com el objetivo de atender a uma pequena comunidade católica local, formada por umas 50 famílias que se reuniam em uma capilla improvisada. Era um quarto estrecho com bancas de madeira maltratada, uma cruz colgada em la parede Y, em um rincão, uma pequena imagem de la Virgem Maria, donada anos atrás por misioneiros mexicanos. Aquela estatua sencilla, de yeso com el manto azul gastado, se convertiria em el centro de algo muito mais grande de lo que podíamos imaginar. Las primeiras semanas foram tranquilas, ao menos em aparência. Celebrava misa, atendia confissões e visitava enfermos. Sin embargo, se respirava um ambiente de tensão. Cada noite se escuchaban a lo lejos gritos, sirenas e disparos. Em las calles circulaban rumores de distúrbios organizados contra el gobierno. Muchos decían que la represión seria brutal. Eu escuchaba com el corazón encogido, porque sabia que quando la violência estalara, los pobres seriam sempre los primeros em sufrir. Una tarde, después de la misa dominical, uma anciana llamada Cita se me acercó. Tenía la piel arrugada e curtida por el sol, los ojos úmidos e las manos temblorosas. Padre, me dijo em um espanhol torpe aprendido de missioneiros anteriores, las cosas empeorarão. Dizem que el ejército vendrá ao barrio. No tenemos adonde huir. Aquelas palavras me atravessaram como um cuchillo. Que podia responder? Solo puse mi mano sobre la suya e le prometi que la iglesia no los abandonaria. Esa misma noche, mientras rezaba frente ao altar de la Virgen, pensei em Querétaro. Recordei las processiones del 12 de diciembre, las famílias pobres que levavam flores veladoras a la Virgen de Guadalupe. Senti la certeza de que assim como ela havia caminhado com mi pueblo em México, também caminaria com este pueblo nepalí em medio de la oscuridad que se avecinaba. Los distúrbios começaram uma semana después. Primeiro foram marchas com pancartas e cânticos em las plazas. Luego vinieron los enfrentamientos com la policía, gases lacrimógenos, piedras lanzadas por jovens enfurecidos. Em pouco tempo, las protestas se transformaram em violência aberta. El gobierno acusava a los manifestantes de insurgentes, e el ejército foi desplegado para restaurar el orden. Lo que nadie imaginava era que la fúria de los uniformados caeria directamente sobre los barrios mais pobres. Ali, donde la voz del pueblo era mais fuerte, também caíam mais balas. E uno de esos barrios era precisamente donde eu vivia e servia a la comunidade católica. La noche previa a la tragedia, me reuni com várias famílias em la capilla. Estaban assustados, alguns queriam huir, outros diziam que não havia adonde ir. Padre, que hacemos? Me perguntaban. E eu solo pude responder com la fé que me sostenia. Nos mantenemos unidos em oração. Não estamos solos. Maria está com nosotros. Nunca olvidaré el silencio pesado que seguiu a essas palavras. Um silencio interrompido solo por el crujir de las velas encendidas ante la pequena imagem de la Virgem. Afuera, el rumor de las botas militares se acercava. Em esse instante compreendi que estávamos entrando em la hora mais oscura. La Virgem mostraria que incluso em el corazón de Nepal,
A miles de quilômetros de México, ela não abandona a sus hijos. La mañana siguiente amaneció com um silêncio estranho, como se ele mesmo estuviera conteniendo la respiración. Yo había dormido apenas unas horas en la sacristía improvisada de la capilla. Afuera, los galos cantaban com desgano, e el murmulho habitual de los vendedores ambulantes havia desaparecido. Era um silêncio cargado de presagio. Quando salia a la calle, via vários jovens reunidos em las esquinas. Tenían pañuelos en el cuello, algunos com el rostro cubierto, outros com piedras em las manos. Um homem maior tratava de calmá-los, pero la tensión ya era insoportable. Al fondo, desde la avenida principal, começaram a escuchar-se tambores metálicos. Eran las botas del ejército avanzando em formação. Los vecinos empezaram a cerrar apresuradamente las puertas de sus casas. Las madres llamaban a sus hijos a gritos, metiéndolos dentro a la fuerza. Los perros ladraban, como se advirtieran um peligro iminente. Yo, com el rosário entre los dedos, intentava mantener la calma. Pero em el fondo sabia que aquilo não terminaria bem. Hacia el mediodía, la primeira marcha entrou em el barrio. Eram dezenas de pessoas com pancartas hechas de cartão e palos de madeira, clamando justiça, gritando em nepalí frases que apenas compreendia, pero cuyo dolor se entendia em qualquer idioma. No mais hambre, no mais corrupção, queremos liberdade, repetiam. Entre eles distinguia jovens que havia visto em misa, hijos de las famílias de mi pequena comunidade. El ejército no tardó em llegar. Com veículos blindados e soldados armados, bloquearam las salidas del barrio. Desde um altavoz, uma voz seca ordenou dispersar-se. Nadie se movió. Entonces los gases lacrimógenos comenzaram a llenar el aire. Las personas tosían, se cobriam el rostro com telas, corriam em todas direções. Y em questão de minutos, el caos se desató. Yo corri hacia la capilla, que havia quedado aberta desde la última misa, e ajudei a entrar a várias mulheres com niños. Les di água, improvisamos pañuelos mojados para aliviar la tos. Todos nos arrodilamos frente a la pequena imagem de la Virgem. Afuera se escuchaban detonações, primeiro balas de goma, después disparos reales. Cada ráfaga retumbaba em las paredes como um eco mortal. Padre, nos van a matar, solozaba uma mulher jovem, abrasando a su hijo pequeno. Sus palavras me atravesaram el alma. Eu tratava de manter la calma, pero mis manos temblaban mientras sostenía el rosário. Em mi interior, me repetia uma e outra vez: Santa Maria, Madre de Dios, não nos abandones. Hacia la tarde, la violencia alcançou um nível insoportável. Várias casas foram incendiadas por granadas de humo, que se transformaram em fuego. La gente corria desesperada buscando refúgio. Eu, com la sotana llena de polvo, corri também de um lado a outro, ajudando a los heridos a entrar em la capilla. Entre eles estava um jovem com la pierna ensangrentada. Lo tendimos em el suelo e, com vendas improvisadas, tratamos de detener la hemorragia. Fui entonces quando vi algo que me heló la sangre. Desde la ventana de la capilla, observé como um grupo de soldados arrastrava a vários manifestantes hacia la plaza principal del barrio. Los obligaban a arrodilhar-se, apontando-lhes com fuziles. Eram ao menos 20 pessoas, entre eles ancianos, y dos adolescentes. Reconheci a uno. Se chamava Arun, tinha apenas 15 anos e era monaguilho em nuestra comunidade. No, senhor, grité sem poder contener-me, golpeando la parede de la capilla. Las mulheres começaram a llorar. Los niños se abrazaban unos a outros. Afuera, los gritos de la multitud eram desgarradores. El cielo começou a oscurecer-se antes de tempo, como se uma tormenta se avecinara. Pero não eram nubes de lluvia. Era el humo de los incendios que se levantava sobre el barril. El aire se volvió pesado, quase irrespirável. Em esse momento compreendi que não havia salida humana possível. Se los soldados executaban a los prisioneiros, la masacre seria imparável. Cerré los ojos e me arrodilhei frente a la Virgem. Madre, tu que conoces el dolor de ver a tu hijo inocente morir em uma cruz, não nos dejes solos. Mira a estos hijos tuyos em Nepal. Mira-los como miraste a Juan Diego em México. Intercede a hora. Haz que tu presencia nos salve. Fui um clamor desesperado, nascido no de la teologia, sino del corazón. Afuera, el sonido de las armas alistando-se retumbou como um trueno. Los soldados estavam listos para disparar. El barrio inteiro contuvo la respiración. En ese instante, algo cambió.
El viento que hasta entonces levaba humo y cenizas se detuvo por completo. El aire se volvió extrañamente silencioso, como si la tierra misma aguardara lo inevitable. Todos miraban hacia la plaza. Todos sabiam que el desenlace estava a segundos de suceder. E eu permaneci de rodilhas, com las manos apretadas sobre el rosário, esperando lo peor e suplicando milagro. El relógio marcava las 5 de la tarde quando la tensión alcançou ponto insoportável. La plaza del barrio, que normalmente era lugar de juegos, de vendedores de fruta y, de encontros familiares, se havia transformado em escenário de medo e violência. Los soldados, com los rostros cubiertos por cascos oscuros, alineaban a los prisioneros como si fueran criminales, aun quando la maioria eram muchachos, que apenas haviam levantado uma piedra ou gritado uma consigna. El jovem Arum, el monaguilho, estava em la fila. Sus olhos buscaban a alguém. Instante me di cuenta de que me buscaban a mim. Desde la ventana de la capilla, lo vi levantar la mirada, como se implorara ajuda silenciosa. Senti nudo em la garganta. Era impossível salir e detener aquilo. Las armas ya estaban cargadas. E os oficiais gritaban órdenes em idioma que eu apenas compreendia, pero cuya dureza não necessitava tradução. La multitud, retenida a distância por outros soldados, gritava desesperada. Madres suplicaban por sus hijos. Ancianos pediam misericórdia. Los niños loraban sem compreender del todo lo que estava sucediendo. El aire estava cargado de lágrimas e de pólvora. Eu me encontrava de rodilhas, apretando el rosário hasta que las cuentas se clavaban em mis dedos. Madre Santíssima, no nos dejes. Tu estuviste al pie de la cruz. Quédate agora al pie de este martirio. De pronto se escuchou estruendo metálico. Não era el disparo. Era el sonido de caminhão militar que se colocava justo detrás de los prisioneiros. La intenção era clara. El veículo avançaria para aplastar a quienes estavam de rodilhas si no se cumpriam las órdenes de dispersão. El miedo se transformou em pânico. Várias mulheres caíram desmaiadas. Homem tentou correr hacia la plaza y foi golpeado por soldado com la culata del fuzil. Eu cerré los olhos, incapaz de seguir mirando. El eco de los motores e los gritos formava uma sinfonia de terror que parecia anunciar el fim. E entonces, en medio del caos, sucedió lo inesperado. El cielo, hasta entonces cubierto por el humo negro, se abrió de pronto com resplandor estranho. Não era el sol ya oculto tras las montanhas, sino uma luz suave, azulada, que descendia lentamente sobre la plaza. Abri los olhos de golpe. Las mulheres e los niños en la capilla também lo notaron, porque comenzaram a murmurar em voz baixa. Algo está pasando. Miren el cielo. Me levanté e corri hacia la puerta. Afuera, los soldados mismos se habían detenido por instante, confundidos. El caminhão militar, que debia avançar, de repente se apagou como se su motor hubiera muerto. Los soldados gritaban, golpeaban el volante, pero nada respondia. Em medio de esa confusão, alguém señalou com el dedo hacia lo alto de la plaza. E ali, sobre el humo e el polvo, uma figura começou a delinear-se. Primeiro parecia espejismo, uma sombra luminosa, pero pouco a pouco, os contornos se hicieron claros. Era uma mulher, vestida com manto azul e branco, que brilhava com uma serenidade sobrenatural. Caminhava despacio, como se no tocara el suelo, avançando diretamente hacia los prisioneiros. Los gritos se transformaram em silêncio, silêncio denso, reverente. Hasta los niños deixaram de lorar, como se reconhecieran uma presencia que iba mais alá de todo medo. E eu mesmo quedé paralisado. Minha mente tratava de dar explicações racionais. El humo, la luz, la fatiga, pero mi corazón sabia la verdade. Era ela, la Virgem Maria. Los soldados levantaram suas armas apontando a la figura. El oficial gritou órdenes furiosas, pero ninguno disparó. Sus manos temblaban, sus cuerpos retrocediam involuntariamente. Los prisioneiros, aun com las manos atadas, comenzaram a lorar, pero no de miedo, sino de alívio. Era como se la presencia de la Virgem les hubiera dado nueva fuerza. Arum, el jovem monaguilho, ao verla, rompió a lorar e sus lábios murmuraram em voz baixa. Madrecita, não me abandones. Sua oração ressonou em mim como eco. E eu também, sem dar-me cuenta, lo repetia. La figura se acercou a los prisioneiros e estendió los braços, como protegendo-los com manto invisível. Em esse instante,
Un viento suave barrió la plaza. El humo se disipó, y la luz se hizo aún más clara. Todos la vieron. Não era uma visão privada, era um signo coletivo. Los gritos de los soldados se apagaram. Muchos de ellos deixaram cair sus armas ao suelo, incapazes de sostenerlas. El caminhão militar permanecia imóvel, como muerto, aunque varios hombres intentaban encenderlo sin éxito. La multitud comenzó a arrodilhar-se. Incluso algunos que haviam estado gritando de rabia, cayeron de rodillas lorando. El silencio se transformou em um murmúrio de oração. Rosários apareceram em manos temblorosas. Ave-marias começaram a elevar-se em diferentes idiomas. Em nepalí, em espanhol, em inglês. Em línguas que não entendia, pero que todas levaban la misma súplica. Eu, com lágrimas correndo por mis mejillas, me unia a esse coro universal. Nunca antes havia sentido a presença de Maria tão cerca, tão palpable, tão concreta. E entonces compreendi algo. Aquel não era solo um signo para Nepal. Era um signo para todos os pueblos que sufrem bajo la violência e la injusticia. La Virgen estava ali, em medio del fuego cruzado, como estuvo em México, como estuvo em Fátima, como estuvo em cada rincón, donde sus hijos la han invocado. Los prisioneros levantaram la cabeça. Ya no tenían miedo. Uno de los ancianos comenzó a cantar suavemente um himno mariano. Todos los demás lo siguieron. El canto se elevaba, más fuerte que los fusiles, más poderoso que el rugido del caminhão detenido. El oficial gritou novamente, intentando recuperar el control, pero su voz ya no imponia respeto. Era um eco vazio frente à presença luminosa que ocupava la plaza. E eu sabia que lo peor aún não havia terminado, que aquel milagro estava apenas começando, pero também sabia que a nada volveria a ser igual. El aire em Katmandu parecia haber-se detenido. Nadie respirava com normalidade, como se el tiempo mismo hubiera suspendido su curso para dar paso a algo que os olhos humanos apenas podiam compreender. La figura luminosa permanecia de pie entre los prisioneiros, com los braços estendidos, irradiando uma paz que contradecía el caos que la rodeaba. Los soldados, incapazes de avançar, se miraban entre si com desconcierto. El oficial principal intentou dar uma ordem mais fuerte, su rostro rojo de rabia, pero su voz sonaba quebrada, sem autoridade. Uma ráfaga de viento apagou el cigarrillo que tinha em los lábios e lo obligou a retroceder dos pasos. Sus hombres, jovens em sua maioria, tinham el rostro desencajado. Não haviam sido entrenados para enfrentar algo que não estava em seus manuais de guerra. El caminhão militar seguia apagado, como se um poder invisível hubiera desconectado cada cable, cada chispa de combustível. Alguns soldados golpeaban el motor com desesperação, outros intentaban girar la llave uma e outra vez, pero nada respondia. Lo que devia ser um instrumento de muerte se havia convertido em um objeto inútil, frente à la presença de la Virgen. En la multitud se escucharon los primeros gritos de fé. Es la Virgen María, nuestra Madre ha venido. Ela nos protege. Las voces eran de mulheres, de ancianos, de niños. El rumor creció hasta convertir-se em um clamor. Cientos comenzaron a arrodilhar-se en el suelo embarrado, sin importar el peligro de las balas. El rezo del Ave María brotó espontáneo, primero en español, luego en nepalí, después en inglés y en hindi. Era um coro polifônico que llenaba el aire como um rio imparável. E eu mesmo me encontrei em medio de aquel clamor. Mis lábios se moviam quase sem vontade. Dios te salve Maria. Plena eres de gracia. Las lágrimas caíam, pero no de miedo, sino de um gozo indescriptível. Sentia que estávamos sendo testigos de algo que marcaria nossas vidas para sempre. Arun, o jovem monaguilho que estava entre os prisioneiros, caiu de rodilhas aún com as manos atadas. Su voz temblorosa, apenas audible, repetia: Gracias, madrecita, gracias por venir. Más sorprendente foi que las cuerdas que lo ataban comenzaram a aflojar-se. No se rompieron com violência. Simplesmente se deshicieron como si fueran hilos de humo. Lo mismo ocurrió com los demás prisioneiros. Uno por uno, sus ataduras se deshacían sin que nadie las tocara. Um murmúrio de asombro recorrió a la plaza. Alguns soldados deixaram cair seus fuziles ao suelo, incapazes de seguir sosteniendo-los. El oficial principal gritava: Disparem, disparem, pero nadie obedecia. Sus voces quedaban arrogadas en el canto del pueblo. Entonces ocurrió algo aún más impactante.
La figura de la Virgen levantó la mano derecha e señaló hacia el cielo. Todos seguimos su gesto. En ese momento, las nubes negras que cobriam la ciudad comenzaram a abrir-se, deixando entrar um raio de luz dourada que iluminou diretamente a los prisioneiros. La luz banhou sus rostros llenos de lágrimas, transformando el miedo em paz. Uma mulher anciana, que minutos antes gritava desesperada por su nieto, levantou um rosário viejo de madeira e lo agitou hacia el cielo. Ela nos escucha, exclamou com voz quebrada. Cientos la imitaram. Los rosários se alzaban em todas direções, brilhando bajo la luz que descendia como se fueran estrelas vivas. Eu, com las manos temblorosas, levantei também mi rosário. Nunca lo havia sentido tão pesado, tão lleno de vida. Era como se cada cuenta estuviera cargada com siglos de orações de gerações enteras, ahora respondidas em um solo instante. Los soldados, cada vez mais desconcertados, começaram a retroceder lentamente. Alguns se quitaram los cascos. Outros simplesmente se arrodilaram, incapazes de resistir la fuerza espiritual que envolvia la plaza. El oficial principal, furioso, sacou sua pistola e apontou hacia la figura. Pero antes de poder disparar, la pistola se lhe caiu de las manos como se um fuego invisível lhe queimara los dedos. Gritou de dolor. E em seus olhos se reflejou um medo mais profundo que el de la muerte. É o medo de quem se enfrenta a lo sobrenatural. Los prisioneiros, já livres de suas ataduras, começaram a levantar-se. No ruieron, no corrieron, permanecieron de pie, junto a la figura luminosa, como um testemunho viviente de lo que estava ocorrendo. Arundiu um passo adelante, mirou hacia la multitude e com voz firme dijo: Ela está aqui com nosotros. No tengan miedo. El pueblo respondió com um aplauso espontâneo, mesclado com llantos e rezos. Era como se toda a desesperação acumulada em semanas de violência se hubiera transformado em um torrente de fé. La plaza, que momentos antes era cenário de terror, se havia convertido em um santuário improvisado. De repente, la figura de la Virgen abrió los braços e um resplandor mais intenso cobriu a todos. Não era uma luz que cegaba, era uma luz que sanaba. Via uma mulher que minutos antes sangrava por uma herida em la pierna poner-se de pie sem rastro de dolor. Um anciano que havia llegado apoiado em dos bastones começou a caminhar solo. Los niños deixaram de lorar e reiam, señalando el cielo. E eu mesmo senti que mi corazón, cargado de medo e cansancio, se renovava como se um peso invisível se hubiera levantado de mis ombros. Era a certeza absoluta de que não estávamos solos, de que el cielo estava actuando em medio de nuestra historia. Em esse momento, compreendi que lo que estávamos presenciando não era solo um milagro para salvar vidas. Era um signo para despertar la fé de um pueblo inteiro. La Virgen havia venido a Nepal para recordar que, aún em los lugares mais olvidados, em las horas mais oscuras, Dios no abandona a sus hijos. Mientras la luz seguia envolviendo-nos. Supe com certeza que aquele instante quedaria gravado em la memória de todos los presentes, como el dia em que el cielo tocou la tierra em la plaza de Katmandu. El resplandor seguia banhando la plaza como se el sol mismo hubiera descendido a tocar la tierra. Durante largos segundos nadie se movió. Era um silêncio lleno de asombro, roto apenas por los solosos de quienes compreendiam que lo impossível estava ocorrendo ante sus olhos. E eu podia sentir em la piel el calor suave de aquela luz. No queimaba, no cegaba. Era como um abraço maternal que llegaba hasta los rincones mais heridos del alma. Los soldados, que hasta minutos antes se mostraban implacáveis, retrocediam com los rostros desencajados. Algunos, incapazes de sostener sus armas, las dejaban cair ao suelo com um estrépito metálico. Outros se arrodilaban, com los lábios temblorosos, murmurando orações que seguramente não haviam pronunciado desde la infancia. Era evidente que aquela visão havia quebrado la dureza de sus corazones. El oficial principal, em cambio, permanecia imóvel, com el rostro desencajado por la furia e el miedo. Su pistola, caída em el barro, brilhava inútil a sus pies. Intentou dar uma ordem, pero su voz salió ahogada, como se uma fuerza invisível lhe hubiese roubado la autoridade. Detrás de él, sus hombres já não obedeciam. Estaban paralisados, hipnotizados por el fulgor que emanava de la figura mariana. Em la multitude, el fervor crescia como um incêndio santo. Cientos começaram a cantar ao uníssono el Ave Maria. Primeiro em espanhol, dirigido por um pequeno grupo de misioneiros latino-americanos que estavam ali. Luego em nepalí,
em hindi, y em inglês. Era um coro de nações, unidas por uma mesma fé, y por um mesmo milagro. Uma anciana, arrodilada junto a mim, levantava suas manos huesudas ao cielo e repetia com lágrimas: Madre mia, nunca nos abandones. A seu lado, uma jovem madre abrasava a seu hijo que minutos antes temblava de medo. Ahora el niño reía, señalando la figura luminosa como quem vê a uma madre conhecida llegar a salvarlo. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. La Virgen, sin pronunciar palavra, começou a caminhar lentamente entre los prisioneiros liberados. Donde passava, las heridas se cerraban, los rostros recuperaban color, los cuerpos debilitados se enderezaban. Via um homem que havia sido golpeado brutalmente poner-se de pie, como se no rubiese dolor. Uma niña com el braço vendado lo movió com normalidade, arrojando la venda ao suelo entre risas de asombro. El pueblo entero rompió em aplausos e llantos de gratitud. Não eram vítores de um espetáculo, eram clamores de almas que sabiam que estavam vivendo la visita misma del cielo. El padre Ignacio, de rodillas a poucos metros de la escena, levantava su crucifixo em silêncio, com lágrimas correndo por suas mejillas. Eu podia ler em seus lábios uma oração sencilla: Gracias, Senhor, por tu madre. Mientras tanto, os soldados que aún quedaban de pie pareciam incapazes de decidir entre o ir ou arrodilhar-se. Uno de elos, um muchacho de no mais de 20 anos, deixou cair su casco y rompió em llanto. Correu hacia la multitud y, com um gesto inesperado, se arrodilhou entre los fieles. Nadie lo rechazó. Uma mulher le puso um rosário em la mano y él lo apretó contra su pecho com desesperação. Outros soldados lo imitaram. La disciplina militar se havia quebrado, sustituída por la obediência a uma presencia mucho mais grande. El oficial principal foi el último em resistir. Gritava órdenes desesperadas que nadie obedecia. Su rostro se tornou rojo, luego pálido. Finalmente, caiu de rodillas, cubriendo-se el rostro com las manos, como um niño desarmado ante la evidencia de lo divino. El rugido de su furia se apagou em um soloso incontenible. De pronto, la Virgem levantou sus braços hacia la multitud. Em esse instante, el aire inteiro se llenó de um aroma suave, como de flores recém cortadas. Não havia flores ali, solo humo, polvo e barro. Sin embargo, el perfume se estendia em cada rincón de la plaza. Algunos lo descreveram depois como jasmim, outros como rosas, pero todos coincidiam. Era um aroma celestial, impossível de explicar. La multitude comovida começou a repetir uma sola frase: Maria está com nosotros. Aquela afirmação corria de boca em boca como uma corrente elétrica. Nadie dudava, nadie questionava. Lo que se vivia era tão real que ni el mais escéptico podia negá-lo. E eu mesmo, que hasta entonces havia tratado de manter la calma e la razão, me senti desbordado. Caí de rodillas sobre el barro sem importar-me mi sotana manchada. Solo podia llorar e repetir: Gracias, madre. Gracias. Nunca em minha vida havia sentido la cercanía del cielo como em ese momento. El milagro não se limitava a la liberação de los prisioneiros ou a la sanação de los heridos. Estava ocorrendo algo mais profundo. El pueblo inteiro, antes dividido por miedo, odio e violência, se unia em uma sola voz de fé. Nepal, herido por distúrbios e balas, estava recebendo um signo que nadie poderia olvidar. Em meio del clamor, Arun, el jovem monaguilho, levantou sua voz. Já não era um ninho assustado, sino um testigo de lo sobrenatural. Gritou com força: Ela nos trajo la paz de su hijo, no la desperdiciemos. Suas palavras resonaram como um eco profético. Muchos começaram a abrasar-se, a pedir perdão, a reconciliar-se ali mesmo. El padre Ignacio se levantou com dificuldade e caminhou hacia el centro de la plaza. Com voz temblorosa, pero llena de convicção, declarou: Hoy hemos visto a la Madre del Cielo em medio de nosotros. Ela ha salvado vidas, ha sanado cuerpos e ha unido corazones. Este dia quedará em la história de Nepal como é o dia em que la Virgem Maria se hizo presente. El pueblo respondió com um aplauso atronador, seguido de um canto espontâneo. Não havia micrófonos, não havia altavoces, pero las voces unidas retumbaban como si fueran el sonido de um solo corazón. Mientras la luz seguia envolvendo la plaza, compreendi que aquilo não era el final, sino el comienzo de algo muito maior. El milagro havia abierto um caminho nuevo, e agora tocava descobrir adonde nos levaria. Quando el resplandor começou a atenuar-se e la multitud recuperou el aliento,
Comprendimos que el milagro más grande no estaba solo en las cuerdas que se deshicieron o en las heridas que sanaron, sino en algo que no se ve con los ojos, el cambio del corazón, como si una llave invisible hubiera abierto con puertas, las lágrimas que antes nacían del miedo se volvieron gratitud, los gritos de rabia, canto, la sospecha, abrazo. Yo seguia de rodilhas, com el barro pegado a la sotana e el rosário, empapado de sudor entre los dedos. A mi lado, el jovem soldado que minutos antes loraba com el casco em la mano, tomou aire y, temblando, se puso de pie, se acercou a la zona donde habiam estado los prisioneiros y, sin que nadie se lo pidiera, se inclinou ante um anciano de barba blanca. Perdone-me, dijo em um nepalí que incluso eu, torpe em el idioma, pude entender. Perdão por haver apontado minha arma a su gente. El anciano no respondió com discursos, abrió los brazos e lo abrazó como a um nieto. A su alrededor, outros hicieron lo mismo. Em um rincón de la plaza, via dos jovens que se haviam enfrentado muitas vezes em protestas contrarias dar-se la mano. Luego se abrazaram com uma risa nerviosa, de esas que brotam quando el alma por fim suelta um peso viejo. El oficial, el mismo que gritaba órdenes com la pistola em la mano, permanecia em el suelo, exausto. Caminé hacia él com cautela. No queria humilhá-lo, queria bendecir-lo. Se cobria el rostro com las palmas, las muñecas embarradas. Me incliné e sussurré. No está solo. El cielo no humilha. El cielo levanta. No me miró, pero asintió como quien entiende que hay batalhas que no se ganan com estrategias, sino com rendição del corazón. Um subalterno se acercou, lhe ajudou a poner-se de pie. No hubo carcajadas, ni burlas, solo um silêncio respetuoso. La autoridade, esa tarde, cambió de rostro. Fui entonces quando la gente empezó a traer ofrendas hacia el centro de la plaza. Piedras que haviam recogido para pelear, palos que se haviam convertido em armas, cuchillos de cocina que haviam servido para amenazar, los depositaban ali, formando um círculo. Del outro lado, vários soldados com la mirada baja deixaram los cargadores, los cascos, las porras. Aquel anilho de objetos, mesclados sem distinção, parecia um altar. No um altar de derrota, sino de paz declarada. Hagamos silêncio, pedi, alzando-me crucifixo. El murmulho decaió hasta quedar el leve goteo de algum canalón roto e el crepitar de uma casa todavia humeante. Rezamos el Padre Nuestro em nepalí e em espanhol, tropezando em sílabas, pero coincidindo em el sentido. Perdona nuestras ofensas, assim como nós outros perdonamos. Quando pronunciamos perdonamos, escuché solosos. No eran de dolor, eran de parto. Um pueblo estava nascendo de novo. Empezaram a llegar médicos e enfermeiras del hospital cercano. Revisaram a los heridos, atônitos com lo que veiam. Hemorragias que haviam cessado, fracturas que pareciam estabilizadas, respirações que volviam a compás. Muchos assentiam em silêncio, com esse gesto humilde de quem sabe que sua ciência também se arrodilha ante el mistério. Los periodistas entraram cautelosos, câmaras ao ombro. No pudieron narrar distúrbios. Lo que tenían delante no era uma turba, sino uma assembleia orante. Enfocaram el círculo de armas e piedras. Los soldados com rosários. Los niños riendo después de haber lorado. E eu não ofereci ruedas de prensa, não sabia que decir que no se estuviera diciendo solo. Pero me perguntaram, padre, que ha pasado aqui? Ha passado na madre respondió. Quando uma madre entra en la habitación, los hijos dejan de pelear. La noticia se propagó más rápida. Llegaban mensajes a un teléfono prestado, desde Querétaro, Michigan, y desde barrios pobres de América Latina. Estamos rezando por Nepal, decían, en la Basílica de Guadalupe, sobre después se encendieron velas, por los riscos de la Virgen y Oriente. Sentí entonces que el manto de María no tiene costuras ni fronteras. Lo que cubre el Tepeyac se extiende en el Himalaya. A medida que el sol caía, indicamos que nadie durmiera la intemperie si su casa estaba quemada. La capilla, las escuelas, incluso un pequeño taller mecánico abrieron sus puertas. Las mujeres organizaron olas comunes con arroz y lentejas. Los jóvenes levantaron lonas, improvisaron esterillas con sacos de yute. Cada quien hacía algo. Un pueblo que hacía horas parecía condenado a quebrarse. Ahora se reconstruía con las manos. Esa misma noche propuse una vigilia. No para forzar nuevas señales,
sino para agradecer, para fijar en la carne lo vivido. Colocamos ao centro la pequena imagem de la Virgem que custodiava nuestra capilla. Yesu gastado, pintura descascarada. Não era la luz que havíamos visto, pero era su eco humilde, sua esquina tangível. La rodeamos com velas. Ninhos se tornavam para proteger las llamas del viento com las manos arruecadas. Cantamos Ave Marias em voz baixa. Cada decena la oferecimos por alguém, por los que haviam disparado, por los que haviam sido heridos, por los que se escondiam aún com medo, por los que no creiam. Quando chegou mi turno, la ofereci por el oficial. No pedi su derrota, pedi su paz. Recordei a minha abuela em Querétaro, ensinando-me que ao rosário endereza caminhos, donde parecem torcer-se para sempre. Hacia medianoche, empezaram los testemunhos. No hacia falta micrófono. Uma mulher contou que havia visto como la bala destinada a su hijo cambió de trayectoria como empujada por uma mano invisível. Homem relatou que, em el preciso instante em que iba a lançar uma piedra, escuchou claro em su interior. No mas, la deixou cair. Soldado confessou que, quando apontou, sus dedos se negaram a obedecer-lhe, como se me sostuvieran por detrás. No buscávamos sensacionalismos. Buscávamos verdade para curar memória. Amaneceu com uma marcha de silêncio. Não era protesta, era penitência e gratitude. Passamos frente a las casas dañadas, frente a los muros pintados de consignas. Los niños levaban flores silvestres. Los hombres, madeiras para apuntalar ventanas. Las mulheres, botelas de água y vendas. A cada quadra, alguém se detenia e pedia perdão por algo concreto. Tomé, lo que não era meu. Insulté, abandoné. No hubo vergüenza. Havia descanso. Quando chegamos ao hospital, formamos corredor para que las camilas passaran sin tropiezos. Los médicos aplaudieron. Chefe de guardia, hombre duro por ofício, apretou los lábios para no orar e dijo: Esto no lo vi jamais. No hablaba del milagro em abstracto. Hablaba de enemigos trabalhando juntos. À meia tarde, jovens artistas del barrio propusieron pintar mural em el muro principal de la plaza. Trajeron botes de pintura sobrante. Não havia colores de catálogo, havia lo que havia. Dibujaram a uma mulher com manto azul, sem rasgos definidos, sosteniendo com los dos braços la silhueta de la ciudad. No escrevieron Maria, no hacia falta. Ao pie, verso sencillo, traduzido a mano, la paz no se impone, se recebe e se comparte. Ao pie. Em la capilla, celebremos misa de acción de gracias. Fui la mais silenciosa que recuerdo. Quando elevé la hóstia, me temblaram las manos. No porquê dudara, sino porque por primeira vez em mucho tiempo todo el mundo parecia compreender sin explicação. Ao distribuir la comunhão, vi rostros lastimados y sin embargo, hermosos. No porquê el dolor desapareciera, sino porque havia sido abrasado. Ao salir, homem me detuvo. Tinha aspecto de professor, gafas torcidas, la camisa manchada de rolim. Padre, eu não creo em apariciones, pero lo de ayer no tiene outra palavra que milagro. Não me pida que cambie de religião, pida-me solo que no vuelva a odiar. Eso es todo respondi. Si no vuelve a odiar, e a cambió de caminho. Esa noche, de vuelta em la sacristia, me quedé solo momento. Apagué las lámparas, dejé que la penumbra me cubriera. Pensei em México, em mi Querétaro, em la Virgem Morena. Pensei em Nepal, em su polvo, sus montanhas e su pueblo nuevo. E entendi que la misma madre había hecho lo mismo en tus tierras, amasar la guerra e hornear-la em pan de reconciliação. Não sabíamos que vendria después. Informes oficiais, discussões, sospechas. Pero aún sin certezas políticas, teníamos uma certeza espiritual. Pueblo que descubre que la paz es posible y ya no vuelve del todo a la guerra. Algo quedó cambiado para sempre. E eu, Padre Miguel Hernández, fui testigo. El segundo dia después del milagro, Katmandú parecia outra cidade. Las cenizas aún estaban en el aire, las paredes ennegrecidas, los vidrios rotos seguiam en el suelo, pero la gente caminhava com silêncio reverente. Não era miedo, era como se la ciudad inteira hubiera entrado em templo sem muros. Nadie gritaba, nadie discutia. Incluso los perros callejeros, que sempre ladraban al amanecer, estaban estranhamente calados. La figura luminosa no se había quedado fija. La noche anterior, en medio de los cantos y los rezos,
Su resplandor había comenzado a suavizar-se, como fuego que no se apaga, pero se convierte em brasa. Los prisioneros liberados fueron los primeros en notarlo. Arum, el monaguilho, me dijo com lágrimas em los ojos: Padre, la veo menos clara, pero todavia la siento aqui. Y se golpeó suavemente el pecho. La Virgem permaneció hasta la madrugada, visible como contorno suave sobre la plaza, mientras el pueblo entero velaba en oración. Hacia el amanecer, cuando los primeros rayos del sol se mezclaron con el resplandor, la figura fui desapareciendo pouco a pouco. No fui brusco, fui como el ocaso de uma estrela que se esconde para dar lugar à la vida diária. Em esse instante, murmúrio recorreu à multitude. Alguns loraban desconsolados, temiendo que todo hubiese terminado. Outros, em cambio, sonreiam como quem guarda secreto. E eu mesmo senti nudo em la garganta. Havia sido testigo del milagro, pero ahora quedaba la responsabilidade de conservar-lo vivo em el corazón. Me levantei e hablé em voz alta. Hijos, ela no se va. Solo cambia de lugar. Se antes estava frente a nós outros, agora quer estar dentro de nós outros. Las palavras não eram minhas, estou seguro. Brotaban como eco de lo que todos necessitávamos escuchar. E la multitude respondió com aplauso espontâneo, mesclado com canto sencillo que los niños iniciaram. Madre, quédate com nosotros. Esse mesmo dia comenzaram las historias. Cada persona queria contar lo que havia vivido. Uma mulher assegurou que viu como seu esposo, que estava a ponto de morir por disparo, se levantou ileso quando a luz lo tocou. Jovem relatou que el odio que levava dentro desapareceu como humo. Ya não quero pelear, padre. Não quero mais sangue. Soldado confessou que ao apontar sua arma, sentiu que alguém lhe sostenia a muñeca e lhe impedia disparar. No todas as histórias eram iguais, pero todas coincidiam em lo mismo. Uma presença invisível que se havia hecho madre y defensa. Por la tarde, la plaza se llenó nuevamente, no para protestar, sino para agradecer. Havia flores, velas, cantos improvisados. Los niños de Bujabán a uma mulher com manto azul em los muros quemados. Los adultos los de Jabán, convencidos de que essas pinturas seriam mais fuertes que qualquer consigna de ódio. La notícia já havia recorrido el mundo. Legaram câmaras estrangeiras, reporteros curiosos. Queriam imagens, queriam la prueba. Pero las câmaras não haviam captado a la Virgem. Solo los ojos humanos la vieram. Periodista europeu me perguntou: como demuestra que isto não foi uma alucinação coletiva? Lo miré com serenidade e lhe respondi: hace falta demonstrar que uma madre abraça a sus hijos? No todo se mide com máquinas. Algumas verdades solo se guardam em la piel e em el alma. El periodista baixou a câmara. Não insistiu. Havia compreendido que lo importante não era la foto, sino el testemunho compartido de cientos. Esa noche celebramos misa em la plaza. Nunca havia visto tantos rostros juntos inclinados em silêncio. Não havia coros preparados nem incienso nem velas de altar. Solo la multitude, com el humo de las casas quemadas aún en el aire, repetindo em voz baixa: Gracias, madre. Quando elevei la hóstia, senti que toda la ciudad elevava comigo su dolor e sua esperança. Ao terminar, Arum se me acercou. Tenia los ojos aún úmidos e me dijo: Padre, eu pensei que iba a morir. E agora siento que nasci de nuevo. Lo abracé como hijo. Su testimonio era el reflejo de todo el pueblo. Com el paso de los días, la figura de la Virgen ya no fue visible, pero la huella de su visita se notaba en los gestos cotidianos. Soldados e manifestantes compartindo comida. Famílias oferecendo suas casas a quienes haviam perdido la suya. Jovens que antes buscavam piedras agora recogendo ladrilhos para reconstruir muros. Recebi mensagens de México. Hermanos sacerdotes me escreviam: aqui também encendimos velas em la Basílica de Guadalupe por ustedes. Compreendi que de algum modo misterioso, lo que havia ocorrido em Nepal estava também unido a mi pátria. La misma madre que havia consolado a Juan Diego em El Tepeyac havia estendido su manto hasta el Himalaya. Ao cabo de uma semana, la plaza de Katmandu já não era campo de batalha. Se havia convertido em santuário aberto, donde la gente seguia reuniendo-se para rezar. Não havia estatuas nuevas nem altares oficiais, solo el recuerdo vivo de lo que todos haviam visto e sentido. Em cada reunião, alguém descia em voz alta: ela estuvo aqui. No lo olvidemos jamais.
Los dias se convirtieron em semanas, e las semanas em meses. Katmandú volvió a escuchar el ruido de los mercados, el llamado de los vendedores, el murmullo de los niños corriendo entre las callejuelas. Pero nada era igual. Había una nueva melodía, una paz inesperada que se respiraba em cada esquina. Las paredes ennegrecidas de los disturbios permaneciam como cicatrices, pero ao redor de esas cicatrices cresciam flores, dibujos, altares improvisados. Em muitos muros apareceram as imagens que los niños pintaban, uma mulher de manto azul, de pie entre el humo e las ruínas. Não era um mural encargado por artistas, era la fe brotando como semilla en la tierra más árida. Harun, el monaguillo que había escapado de la muerte, se convirtió em uma espécie de símbolo vivo. Apesar de sua corta idade, lo invitaban a contar lo que havia visto. E eu senti que ela me tomou de la mano e me dijo que não tuviera miedo. Sua voz, aún infantil, hacía llorar a adultos endurecidos por anos de violência. Las famílias que haviam perdido a los suyos deixaram de hablar solo de ódio. Sí, seguían de luto, pero ahora mezclaban el dolor com uma certeza que repetiam em las misas. Não murieron solos, estaban bajo el manto de Maria. La tragedia havia deixado uma herida, pero essa herida se convirtió em ponto de encontro. Católicos, ortodoxos, protestantes e incluso no cristianos se reuniam em la plaza para rezar juntos. Recuerdo a um anciano hindú que se me acercou com los ojos húmedos. Padre, eu não sou de su fé, pero essa noche eu também vi a la Senhora de Azul. Desde entonces, quando passo por aqui, la saludo em silencio. ¿Eso está mal? Le respondi com ternura. Um hijo nunca se equivoca ao saludar a uma madre. La Virgem havia traspasado fronteiras de religião e de cultura. Ya não se hablaba solo de política ou de ódio. Ahora se hablaba de um milagro compartido que havia sostenido ao pueblo inteiro em medio del abismo. Desde México me legaram notícias. En la Basílica de Guadalupe, durante la misa del 12 de diciembre, se mencionou el milagro de Katmandú. El arzobispo dijo: La Virgen no conoce fronteiras. Lo que ela hizo en el Tepeyac lo sigue haciendo en cada rincón donde sus hijos claman con fe. Escucharlo me hizo llorar. Era como si la historia se hubiera cerrado en círculo. La Madre del Cielo, la misma que acompañó a Juan Diego en su humildad, había acompañado también a un pueblo lejano en su desesperación. No faltaram voces escépticas. Algunos dijeron que todo había sido sugestión colectiva, que el miedo de los disturbios provocó visiones compartidas. Outros intentaram explicar-lo como reflejos de luzes ou alucinações masivas. Eu não discuti com nadie. Respondia sempre lo mismo. Eu estava ali. Vi el caminhão detener-se. Vi a los soldados bajar sus armas. Vi a los niños de pie donde no había suelo. E lo mais importante, vi como um pueblo dividido salió transformado. Eso no lo explican los espejismos. El verdadeiro milagro no fue solo la visión, fue la transformación del corazón. Donde había odio, ahora havia reconciliação. Donde havia muerte, ahora brotava esperança. Recuerdo um gesto que me marcou. Dos homens, um policia e outro manifestante, que meses antes se haviam enfrentado a golpes, se encontraram em la plaza durante uma vigilia. Ao princípio se miraram com recelo, pero luego lentamente se acercaram, se dieron la mano e rezaram juntos um Ave Maria. No hubo cámaras ni discursos, solo dos hijos que haviam aprendido que la Madre los queria unidos. Las peregrinaciones comenzaram a llegar. Gente de aldeias cercanas, de Índia, de Sri Lanka. Incluso alguns mexicanos viajaram hasta Nepal para rezar em la plaza. Não havia um santuário oficial, pero el suelo mismo se havia vuelto sagrado. Cada 8 de setembro, dia em que la Virgem se manifestou, las velas iluminaban Katmandú, como si fuera una gran catedral a cielo abierto. Harun cresció com essa misión en el corazón. Siempre que lo visito, lo encuentro com um quaderno em las manos, escribiendo lo que recuerda, dibujando lo que viu. Disse que um dia quer levar su testemunho a México, para agradecer a la Virgem de Guadalupe por haber estendido su manto hasta su pueblo. E eu sé que lo hará, porque em sus ojos brilha la misma fé que eu vi em los peregrinos del Tepeyac. Hoy, mientras escribo estas linhas, han passado vários anos desde aquela noche. El mundo sigue siendo duro, las guerras no terminan, las injusticias siguen golpeando a los pobres, pero cada vez que dudo recuerdo esse instante em Katmandú em que el cielo tocó la tierra. Recuerdo a los niños de pie sobre um puente invisível.
Recuerdo a los soldados incapazes de disparar. Recuerdo la luz azul abrasando a um pueblo inteiro. E entonces entiendo. El milagro no terminou aquela noche. El milagro sigue. Cada vez que coração endurecido aprende a perdonar. Cada vez que uma madre ensina a su hijo a rezar. Cada vez que pueblo elige la paz em vez de la violencia. La Virgen apareció em Nepal, pero su verdadeiro santuário es el alma de quienes la acogieron. Ali está mais viva que nunca. Com voz quebrada, pero llena de gratitud, puedo decir lo mismo que dijeron los sobrevivientes. La Virgen estuvo aqui. La Virgen nos salvó. E la Virgen sigue caminhando com nosotros. Esse es el legado. No recuerdo lejano, sino uma certeza eterna. Donde hay dolor, ela se hace madre. Donde hay oscuridade, ela enciende uma luz. Donde parece no aberçuelo, ela tiende su manto para que nadie caiga. E assim, Katmandu se convirtió em testigo de lo mismo que México conoció hace siglos, que Maria nunca abandona a sus hijos.